Então, começando a revisão de hoje, dia 23 de outubro, aqui primeiro pelo dólar, como sempre. Primeiro candle do dia no dólar foi um candle de rejeição, bastante rejeição. Um gap que para mim é um gap simples, não rompeu nada de interessante, não foi um gap amplo, poucos pontos. Médias, eu vejo todas as médias aqui irrelevantes, mas operar em torno da média de 200 é muito perigoso, então a gente não faz nada em torno de 200. E aí, simplesmente o preço fica aqui travado em torno de 200, dentro do primeiro candle que também posso considerar um long leg doji. Volta rápido, vai lá buscar o ajuste. Não cabe setup, VWAP aqui, essas coisas, nada nessa região, pela região da 200, nada a ser feito. Crava ajuste, fecha gap, renova mínima. Renova mínima fazendo, travando nessa região desse fundo do dia anterior, que foi na sexta-feira, né? E não é qualquer fundo, né? É o fundo, é um fundo importante também aqui atrás. Trava, tenta reagir, faz o pullback na média 9 e dá esse candle. Poderia ser um candle gatilho, tava até de olho de possibilidade de voltar a cair, só que abertura do à vista exatamente na hora que o candle fechou. Então, melhor ficar de fora, ainda mais que o cenário macro até aquele momento poderia ser de dólar para cima e índice para baixo até aquele momento. E aí, o preço teve uma alta volatilidade aqui. Vou explicar o que aconteceu exatamente 10h45, não foi apenas aqui, foi no mundo todo. Travou em retração praticamente 50% e formou um grande bear 180. Nada a ser feito pelo pullback aqui também. Simplesmente acabou pegando liquidez esse fundo e rompeu. Rompeu, deu como se fosse uma barra ignorada, pullback longe das médias, candle feio, nada a ser feito. E cravou exatamente 0,5% de baixa. Nesse 0,5% de baixa aqui, o preço ficou andando de lado até a média de 9 chegar. A média de 9 chegou, não reagiu com o candle bonito, testou a média de 9 até que a 20 estava se aproximando bem aqui e deu esse candle 39 aqui ou 41, a mesma coisa, tanto faz. De qualquer forma, possíveis candles gatilhos aqui. Se entrasse pelo 39 e colocasse o risco retorno ali, um tique acima, infelizmente foi uma operação que não pagou de primeira. Não pagou aqui nenhum para um. E a gente tem que mensurar também a questão de risco-retorno, né? Então, se eu colocasse aqui das pernadas do dia, a gente teve aqui este movimento de baixa, depois essa correção e um pivô, né? Então, eu posso pegar deste movimento aqui, eu vou ter o 100% lá embaixo, então tinha risco-retorno para o 100%. Mas se eu pegar desse espelhamento aqui, o 161 estava antes, mas quase na região, sabe? Ela era a região, exatamente aqui onde que era para talvez chegar. Mesmo se eu plotasse no 1 para 1, não chegou de primeira. Então deixa eu tirar aqui essas coisas que não vai ser preciso agora eu olhar. Infelizmente voltou, eu coloquei minha proteção aqui curto, deixei a proteção aqui nessa regiãozinha no 1700. Se eu mantivesse meu stop aqui em cima que eu estava, não teria tirado a minha operação, né? Fui almoçar, pegou meu stop, e aí 9 cruzou para cima da 20, deu esses possíveis candles, gatilhos aqui de compra. Até coloquei, mas se for pensar pelo fluxo de ordem, principalmente nesse candle aqui 56, que ele é mais bonitinho, não foi acionado, né? Se eu colocasse, peraí, que eu não tinha ampliado. Deixa eu ver a máxima. Tem máxima. Pode ter sido acionada dependendo do fluxo de ordens. O que é fluxo de ordens? Depende da sua posição na fila de fluxo de ordens. Se a sua ordem está antes de outras pessoas. E tinha risco retorno, exatamente, tá? Então, poderia ser uma região até de operação, inclusive. De operação nessa compra aqui, que sinceramente na hora eu nem reparei. Achei que nem tinha sido acionado. Fiquei desconfortável, porque aqui o fluxo, na verdade, já estava reduzindo muito o volume. Para subir aqui 13 pontos, quase uma hora. O dólar já começa a ficar bem ruim depois do almoço. Simplesmente o preço voltou e 9 cruzou a 20 para baixo de novo. E aí, nessa situação, a gente vê a 9,20 sem tendência. E o preço só foi lá, chegar na região do 1 para 1 que eu tinha mensurado antes. Travou aqui e simplesmente voltou. Voltou com vários candles de alta sem correção interessante. Sem correção interessante. 71 é gatilho?
9 acabou de cruzar 20 de novo e 9 e 20 estão sem tendência. Tá na cara da 50 também. Sobe, testa 80, 80 até que não segura de primeira, vai lá na VWAP. A VWAP começa a segurar junto com retração do dia e região de troca de polaridade. Trava, faz um pullback na 9, candle gatilho falso de compra, e mesmo se fosse para entrar nem foi acionado. Voltou pro back agressivo, gatilho falso de compra. Ficou aqui sem preencher os 4 critérios importantes. Ficou na trava aqui da VWAP de novo, com retração. Testa de novo a média, média aqui praticamente quebrada. Começou a ter gap entre candles, e aí finalizou aqui com gap muito absurdo já entre candles aqui. E já estava tendo um gap aqui antes, olha só. Fechou num preço, abriu em outro. Fechou num preço, abriu em outro. Já estava rolando gap entre candles aqui, infelizmente indicando falta de volume financeiro, tá? Então, com possível gatilho de tendência, eu até enxergo este candle aqui, que foi onde eu entrei, foi no 39, poderia também no 41, tá? Sem problemas com 39 ou 41. Não chegou no 1 para 1, infelizmente acaba voltando e pegou minha proteção antes do stop real que estava aqui em cima. Coloquei no 1700. E aí, este candle aqui Deixa eu até conferir uma coisa do slide, peraí. Lembrei o que é que tá me incomodando. O fato de estar subindo em canal e que isso pode ser uma bandeira. Uma coisa que é importante evitar fazer operação de virada nesses casos. Então, por isso que tava me incomodando, não soube explicar de primeira, mas agora lembrei uma das coisas que é interessante de não operar neste caso aqui. Então, gráfico branco do dólar, a gente teve uma sequência vendedora aqui, ó. Sequência vendedora com barra ignorada e travou aqui. Tanto é que sequências assim geralmente são demorado, sei lá, para ser anulada, né? Então a gente vê que exatamente depois o dia tentou subir, mas não conseguiu anular nem um terço direito. Metade dessa sequência aqui. E no início do dia eu não vejo uma sequência clara de força. Não vejo muitas figuras aqui. Se for por figuras, só talvez aqui no fim do dia. Mas não é uma figura tão relevante. Tava querendo formar talvez um Okoi que começou a falhar depois no segundo ombro. Não tem outra figura. Nada aqui. E é isso do dólar por enquanto. Depois tem que ressaltar mais coisas de macroeconomia. Já em relação ao índice, então foi um gap de continuidade, gap de fuga, rompeu região de liquidez importante de sexta, fundo de sexta praticamente. Primeiro candle de um candle muito forte de força vendedora. LS já ativou. Pensar em reversão aqui não preenche os critérios. Depois eu vou citar no privado, relembrando que. Ficou acima da VWAP. Poderia pensar em setup da VWAP? Poderia. Até comentei na hora que eu preferia esperar por ser segunda-feira e o cenário macro até aquele momento está forte para cair. E se o setup da VWAP estava influenciando para subir, para comprar, então era melhor segurar o dedo, porque o fluxo também não estava aquela coisa maravilhosa também na hora, ao vivo, acontecendo lá. Porque durante esse movimento de alta, a XP vendia, dando liquidez. E aqui nesse topo ela parou de vender, não estava mais dando liquidez. E aí eu estava vendo pelo 2 minutos possibilidade, por exemplo, de entrar no 16, pelo setup da VWAP, ou 12 também, tá? Mas fiquei de fora, esperei, porque a situação macro não estava aquela maravilha toda. Fez o pullback na 9, 9 reagiu, mas não entramos nesses primeiros candles aqui. Mais um pullback na 9, também não entramos, candle feio, e aí tentou renovar fundo, beleza. Tentou renovar fundo, voltou, fez o teste na média 20. Deu um gatilho aqui, que a gente não entra nesse gatilho pela questão do pullback, também nem foi acionado, né? E aí, tentativa para subir, com movimento fraco. Tentou subir, tentou subir, tentou subir. Tudo candle de rejeição. Tudo candle de rejeição. E aí, de repente, vem essa lapada aqui. Pelos 2 minutos, já estava vendo um fluxo bem forte na hora. Tava indicando que realmente parecia que ia cair. E depois eu descobri por que exatamente 10h45 o cenário inverteu de uma hora para outra. E foi exatamente 10h45. Tava muito bonito. Tava começando o UBS vendendo de forma agressiva, XP comprando. As ações já tinham aberto, Petro caindo forte, Vale eu acho que estava quase no 0 a 0, só IFNC segurando, mas estava bonito, tinha aqui fundo para poder pegar,
Mas aí que eu fiz, entrei na venda aqui antecipado, pelo 51, ou eu acho que é 51 isso. E aí o preço deu gostinho que ia e de repente voltou tudo e acabou pegando stop e foi formando um bull 180 muito forte, começou a inverter o fluxo tudo aqui. É, Depois teve mais um candle aqui de rejeição, beleza, mas a 9 e a 20 cruzou para cima. E aí foi subindo, deu um possível candle de venda, mas já avisando para vocês, esse setup aqui que eu estou estudando, da média de 50 de 80, precisa ter elas em tendência, o que não tinha. É muito importante analisar do dia anterior se elas estavam ou não em tendência. E aqui, nessa região, por exemplo, aqui, não tinha. Não tinha tendência. A 50 estava irrelevante, a 80 também. E nós estaríamos, né, pensando em venda delas pelo 20, candle 25, sendo que a média 50 demora 50 candles no mínimo para reagir e a média 80 demora no mínimo 80 candles. Isso aqui não foi reação dela. Isso aqui possivelmente pode ser uma retração, talvez desse topo, desse fundo com aquele topo, ou de Fibogap, alguma coisa. Ou região aqui de zona de preço do dia anterior, mas não era a média 50 de 80. Por isso, já avisando com antecedência, não é gatilho do setup que eu já estou estudando. O preço sobe e vai lá, quase fecha o gap praticamente e faz um pullback bem agressivo na média de 9, né? Só que esse pullback não foi apenas um pullback, foi também uma troca de polaridade, né? Nessa região desse topo aqui. Só que infelizmente pelo tipo do pullback e não ter risco retorno para ajuste, fechamento de gap, região aqui importante, a gente não entra, tá? Evita muito stop, deixar de fazer essas operações. Crava o ajuste, tenta defender, mas não vou fazer nada por enquanto. Dá mais um pullback na média 9, já está esticado. E se for ver na hora que esse 36 fechou, estava longe da média 20 o fechamento também. E aí só foi subindo, subindo, subindo e cravou média 200. Vou entrar só porque tocou na 200? Eu tenho que ter os critérios da reversão e não preenchia os critérios aqui todos. Não faço nada. Buscou o rompimento da 200 de forma muito esticada, assim a 9 está tocando, poderia ser um rompimento falso. Pullback na média 9, vou entrar no 48? Não, longe da 20. Faz o pullback agressivo, vou entrar no 50 se tivesse acionado? Não. Pullback agressivo. Busca a 20, 20 não segura. Volta e trava aqui, possivelmente na 80 do 2. Exatamente. A bonitinha sempre aqui, que eu tenho que estudar mais sobre ela nesses movimentos esticados. Beleza, passo para baixo. Posso pensar numa venda aqui caso eu faça um pullback abaixo da 20 agora? Posso, mas vai ser muito perigoso porque estamos em torno da 200. Faz um pullback na média 20, gatilho falso, e aí volta para cima. 9, 20 cruzou. Não pensar em compras enquanto não romper máxima e fazer um pullback interessante. Rompe máxima, não faz pullback interessante e volta, ou seja, rompimento falso. Possivelmente topo duplo. Região da confirmação do topo duplo, rompe, e aí começa a cair testando muito as médias aqui, caindo como se fosse em canal, até chegar na região próxima da VWAP, retração, nada segurou, e aí cravou reto, 61 de retração do dia, que se eu marcar a retração aqui, deixe fundo com esse topo, região de 61 de retração, travou junto com troca de polaridade de novo, fez o pullback agressivo com gatilhos falsos de venda, não vou entrar nessas vendas, pullback na média 20, gatilho falso de venda nem teria sido acionado, e aí passa para cima das médias de novo e volta para a região da média 200. Então, se for olhar a questão de gatilho aqui, realmente este fundo aqui, ele foi na hora bem interessante, estava vindo aquele fluxo, a gente via ações caindo, poderia realmente, talvez em dias normais, vir a cair, tinha juros lá fora que eu vou falar sobre isso, mas não foi, não acabou indo. E eu vou falar agora o que aconteceu. Coisas importantes para ressaltar. Eu vejo sempre vídeo de outras pessoas, né? E aí o Fábio, Vlad, ele comentou uma coisa bem interessante sobre quando nós temos 4 dias seguidos de queda. Ele tava olhando, acho que o gráfico do Ibov, mas tanto faz. 4 dias seguidos de queda, na verdade, não seguido de queda, mas renovando mínima, tá? Renovando mínima. Deixa eu ver se o índice futuro tá diferente. O diário. Ok. 4 dias. Peraí. Cabe o contrato atual? Que droga.
Vai ter que ser o contrato atual, porque o outro lá tá com divergência dos contratos. 4 dias que renove mínima. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. O quinto tende a ser de correção. Nós tivemos 1, 2, 3, 4. Quinto dia de correção. 1, 2, 3, 4. Começou depois a correção. Achei interessante o que ele falou, então já comecei com essa visão aí, o dia de possivelmente acontecer isso, tá? Então já tinha isso já na abertura. E era uma região de fundo bem forte aqui. Era uma região que eu tinha até marcado um caixote para ter atenção, que tem bastante liquidez aqui embaixo, porque batendo nesse fundo completa a simetria do movimento em A aqui. Buscou literalmente o fundo que a gente precisava. E aí, outra questão que eu preciso ressaltar. Na hora que o pregão abriu, deixa eu abrir, nós tínhamos índices europeus e asiáticos em queda. Tínhamos dólar pelo menos 0 a 0, nós tínhamos minério de ferro caindo e petróleo Brent caindo. E juros americanos futuros subindo. Com isso, apenas olhando isso, nós tínhamos possibilidade de ser índice para baixo e dólar para cima. E era para ser, até um fato que aconteceu. Não é a agenda econômica, calendário econômico, não tinha nada agendado. Isso aqui foi uma opinião de uma pessoa importante, uma pessoa pública importante. Vou explicar quem que é essa pessoa. Esse Bill Ackman, eu nunca ouvi falar desse nome, tá? Antes de hoje. Não sabia, realmente eu era leiga em relação a esse nome. Mas fui pesquisando e vi que ele não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa muito importante. Ele é tipo o Barsi pra gente aqui. Só que ele é o Barsi do lado dos Estados Unidos em relação a muitos ativos. E ele também mexe com fundos e é bilhões e bilhões investidos. E ele comentou, postou no Twitter a seguinte coisa, exatamente 10h45. Que ele estava praticamente cobrindo a venda nos juros futuros. Ou seja, ele estava meio que fechando as operações. Cobrir é como se fosse fechar. E aí ele comentou que tem muito risco no mundo para permanecer vendido nesses, como é que fala, nesses ativos de juros longos, né? E que ele comentou-se também que ele está percebendo que a economia está enfraquecendo mais rápido do que se esperava, mais rápido do que os dados estão mostrando. Por quê? Se a economia desacelera nos Estados Unidos, quer dizer que os juros estão controlando a inflação. Se os juros estão controlando a inflação, os juros devem se manter, ou seja, quer dizer, igual, ou reduzir a um prazo que talvez não podemos determinar, mas um prazo que antes era pensado como longo, mas talvez passe a ser mais curto. E se os juros caem, as bolsas sobem e renda fixa não passa a ser tão atrativa assim. Então, se ele estava apostando no risco, em agosto ele postou no Twitter que ele estava apostando no risco. Ele não sabia dessa guerra, e aí ele literalmente largou. Não sei se foi hoje, se foi sexta, se foi quinta, semana passada. Ele largou exatamente numa região onde que os juros futuros acabou renovando o topo. E ele tá vendo que é o seguinte, chega um ponto que você ficar apostando no risco demais é arriscado também. Então já está muito esticado, já está longe, afastado, média de 20 longe de 200, aqui é a 20. E eu não sei se ele largou hoje, ou foi ontem, sexta, ou sei lá que dia que foi, mas ele já avisou que ele largou, parou. E olha como que a situação é absurda. Ele afetou o mercado todo, não foi aqui só, foi o mercado todo. Exatamente na hora que eu estava na operação, exatamente segundos depois, o bendito posta isso. Exatamente 10h45, um engolfo enorme nos juros que desde então só caiu. Ah, uma pessoa consegue fazer isso? Uma pessoa consegue fazer isso. Para quem opera criptomoedas, sabe como que o Elon Musk estava afetando bastante várias criptomoedas. Começou a fazer esse movimento 10h45. Vamos ver o S&P 10h45? Aqui, adivinha? Subiu também. Não tinha notícia 10h45. Vamos ver o dólar? Talvez. Engolfo também, um BR 180. Vamos ver EWZ, que é o Ibov negociado, 10h45.
Adivinha só qual barra que foi? A barra enorme aqui. O VIX. Vamos ver se tem confluência. Exatamente, também o VIX começou a reduzir. Se o VIX está muito baixo, quer dizer que o mercado está super tranquilo, né? Começou tudo, afetou tudo. Não foi só aqui, foi criptomoeda também. E aí um discurso que literalmente a pessoa vira e fala assim, é como se um grande player estivesse falando assim, eu não estou mais comprado em risco, não estou mais comprado em juros. E aí todo mundo pensa, eita, agora então é hora de vender. Aí começa a disparada de venda. E se os juros começam a cair, influencia os índices a subir. S&P começou a subir, tivemos o dólar caindo, e aqui aconteceu exatamente a mesma situação. Nossa, mas Petro estava caindo 5%. Pois é, quando nós temos IFNC forte, que estava mais de 1% na hora, Vale pelo menos também positiva, e só a Petro caindo, a Vale e IFNC consegue segurar normal. E aí o preço subiu, até também aqui acontecer dos DIs nossos, também precificar esse movimento. 10,45, nossos DIs aqui que estavam em alta, tá? Porque se eu for olhar aqui, fechamento com o movimento antes, estava 0,50. Mas no início do dia chegou a ficar quase 1% positivo. Mas antes, 0,50, por isso que estava lateral aquela hora. Foi o cara falar que começou a despencar. E se os juros despencam, a mínima que chegou hoje, chegou na parte da tarde que eu estava aqui, às 2 horas, chegou a ficar 1,50 negativo. Eu falo que quanto mais o juros está um para cima ou um para baixo, mais forte tende a puxar o índice dólar. Quando chegou nesse fundo, foi exatamente o topo do índice. Deixa eu abrir aqui. Exatamente o topo do índice. Quando os DIs começaram a corrigir de novo, exatamente quando o índice começou a puxar de novo. E outra coisa que eu preciso ressaltar, que nesse movimento de alta, exatamente a UBS aqui 10,45, deixa eu abrir melhor. 10,45, ela trollou bonito. Se for ver aqui a hora que eu estava vendendo, foi exatamente nesse movimento aqui, ó. Deixa eu desenhar com outra cor. Quando ela estava na agressão na venda. Eu acho que ela nem esperava uma opinião dessa do Bill lá no Twitter. Ela estava vendendo de forma de agressão. E a XP, vou mostrar pra vocês. A XP na hora também aqui estava ajudando no movimento, mas deixa eu focar na UBS. Aconteceu a notícia, e olha que fluxo bem estranho, né? Olha a disparada, saiu de quase menos no 0 a 0 para 12 mil contratos em questão de poucos minutinhos. 5 minutos aqui entrou com 12 mil na hora. Ela disparou esse movimento, depois ajudou mais o movimento a subir e influenciado muito pela questão lá fora. Acontece que durante o dia o cenário foi mudando e mudando e mudando, e aí o cenário começou a mudar. O IFNC, que estava ajudando o movimento de alta, encontrou o seu topo, começou a corrigir. A Vale, que estava ajudando o movimento de alta, ficou lateral. E aí, se IFNC está caindo, Vale lateral, agora tem que ver a Petro. O que a Petro fez? Não parou de cair desde a abertura. Só caiu. E por que a Petro caiu? Primeiro motivo, claro, que dava para saber que poderia acontecer isso por causa do petróleo que estava caindo. Petróleo Brent, commodity, petróleo Brent. Por que o petróleo Brent caiu hoje forte, 2%? Porque a situação da guerra, estão percebendo que talvez a guerra não vai ter uma escalada tão forte, ou seja, não vai ter como é que fala? Não vai perder proporção, não vai ficar uma coisa meio absurda. Então, se não vai acontecer isso, possivelmente o petróleo pode voltar para preços normais. Então, houve queda. Motivo 1, então, que puxa a Petrobras. Motivo 2, tivemos aqui uma notícia bem relevante a respeito do conselho da Petrobras, que estão querendo aprovar uma revisão da política de indicação de membros da alta administração e do conselho fiscal. E isso aqui não foi visto com bons olhos, porque pode trazer receios de indicações meramente políticas e não técnicas. É tipo assim, colocar uma pessoa burra de técnica, mas é política. É uma pessoa da área política. E isso não é bom para uma empresa estatal. E isso pode ameaçar, então, dividendos e governança da companhia. A gente já sabe como que isso tem histórico ruim, né, para a Petrobras. Então, começou a puxar forte porque teve esse anúncio aqui. Não foi ainda decretado, eles estão querendo fazer essa revisão, tá? Revisão dessa política.
Mas só de anunciar já foi um caos. Então o Petro depois começou a puxar e o índice não segurou. O índice não conseguiu segurar. E aí, por fim, na questão de macroeconomia, comentaram aqui também, ó. Eu gosto de ver esses artigos. Que a Vale, né, acabou não contribuindo muito, porque teve a questão do minério de ferro também, que hoje estava em queda. Então a Vale foi movimento direto com a questão do minério de ferro, então não subiu tanto assim. Outra coisa aqui embaixo, que as treasuries chegaram a subir, bateu 5%. O que é treasury? É a questão do tesouro, tipo tesouro, os juros, como que eles estão precificando os juros? A questão que hoje bateu o recorde desde 2007, renovou o máximo, foi essa sombra aqui. Bateu mais de 5%, é como se você estivesse colocando investimento, que eles estão precificando que em 10 anos você vai receber 5%. Poxa, 5% é pouca coisa. Mas um patamar dos Estados Unidos recebendo em dólar não é pouca coisa, tá? É muita coisa. 5% aqui pra gente, 5% às vezes em um ano. Então, tipo, é um país de risco, tem mais juros, normal. Mas lá não é normal. Então, aqui, bateu o recorde e voltou pra patamar acima de 5%. E aí, voltando pra cá, os 10 anos então passando de 5%, mas recuaram após o comentário do bilionário Bill Ackman, que dobrou a aposta agora contra os títulos. E aí, deixa eu ver o que mais. Nada mais de macroeconomia para ressaltar. E agora, voltando para o gráfico, preparando o estudo para amanhã. Um dos motivos de talvez o dólar, né, ter dado esse impulso para baixo nas primeiras horas do dia foi a questão do ombro, cabeça, ombro dos 60 minutos que foi confirmado. E rompeu a média de 200, então que bom, né? Eu espero que se afaste da média de 200 agora. E não é qualquer região, era a região de R$ 5 também. É uma região muito forte. Olhando pelo diário, relembrando, a gente vê essa região aqui, ó, de máxima, que agora pode ser uma região de suporte, tá? Troca de polaridade. Serve, Michele, serve, tá? Falei seu nome aqui durante a gravação, então quem for ouvir no YouTube eu tô falando com a aluna, tá? Voltando aqui. 60 minutos, eu tinha marcado também um canalzinho que acabou sendo rompido, junto com lateralidade aqui também. E voltando pra cá, 5 minutos amanhã. Vamos supor que abra com um gap aqui em torno dessas médias de 9, 20, 50, 80. Se abrir com gap em torno dessa região, eu não vejo força nenhuma dessas médias menores. No máximo, a 200 descendo inclinada pode segurar. Espero que ela segure e comece a criar tendências melhores de baixa. Só que, lembrando, nós estamos em R$ 5, né? Será que eles vão deixar voltar o preço para baixo de R$ 5? Será? E vamos supor que abra com gap aqui de baixo. Para pensar em venda, tem que esperar as médias chegarem. E aí a gente pega talvez uma pré para antes de romper esse fundo. E se não der tempo, só então pós. E compras? Posso pensar em compras? Vamos supor que cai esticado. E chegue a alguma região de confluência, posso pensar em reversão agressiva. Só que, lembrando, eu ficaria com muito pé atrás de reversão agressiva em região que é de R$ 5. Região que tem liquidez e que pode dar apenas talvez, martelinho PFR positivo. Aí muita gente entra na compra achando que vai segurar. E é apenas um chamado de varejo para depois voltar e estopar tudo. Ficaria com o pé atrás de pensar em reversão por causa desse preço aqui, que não é qualquer preço, é o preço. Compras de tendência, acho mais interessante acima da média de 200. Abaixo dela, próxima aqui, Trap Zone, ela tende a travar bastante o preço, não recomendo compras aqui não. Outra coisa que eu preciso ressaltar, agora em relação ao índice, prefiro ver o contrato ainda atual. O contrato atual para amanhã, ainda nós temos duas regiões, vou tentar ampliar mais um pouco aqui, este fundo e este fundo. E aí, lembrando pela teoria de Down, confirmou praticamente as 5 ondas. Deixa eu confirmar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E se for olhar exatamente ondas de Elliott, não seria, né? Porque geralmente a segunda pernada, terceira pernada de impulsão é maior do que a primeira. Mas enfim, essas perfeições do livro das teorias de Elliott não é perfeita assim no dia a dia. Vamos supor que a quinta onda então foi completada. Para quebrar a teoria de Down agora, a respeito de tendência, se quebrar esse topo aqui, a gente começa a ver um movimento de alta. E aí, acabei formando uma figura aqui, ó. Acabei fazendo a figura. Nós já temos um pequeno ombro,
a cabeça, será que vai formar o segundo ombro? Será? E aí, se eu filtrar por 5 minutos, média de 200, muito testada, já era para ter reagido jogado o preço para baixo. E aí, vamos supor que o gap amanhã abra em torno dessa região. Não vejo 9, não vejo 50, não vejo 20, não vejo 80, não vejo 200, nada relevante, mas operar em torno de 200 é complicado, tem que sair dessa região. Para compra, só se criar a tendência das médias para cima. Para venda, mais próximo dessa região aqui possível de pré ou de pós. No meio aqui, não dá para operar, não tem tendência. O meio, não tem tendência. Beleza? Então é isso que eu tinha que ressaltar para amanhã. E deixa eu ver se tem notícia. Eu acho que não tinha. De madrugada já vai ter coisa importante lá na zona do euro. Depois nós temos. Eita, 10h45 pode ser importante, tá? 10h45 então. E só, 10h45. E as mesmas questões de sempre. Olhar como que estão os juros futuros, olhar como está o VIX antes do pregão, ver como estão os índices asiáticos, ver como estão os índices europeus e os futuros americanos, para talvez ter uma noção de como que pode movimentar o dia e sempre ficar de olho também nesses índices durante o pregão, tá? Isso que eu tinha que ressaltar então para hoje. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?